Olá, bom dia a todo mundo. Nós temos muitas pessoas. Obrigada pela presença de todos vocês. Eu vou esperar mais alguns minutos para as pessoas começarem a... Porque tem entrado bastante gente agora. Todo mundo está me ouvindo bem? Ups. Só para ter certeza que todo mundo está me ouvindo direitinho, vocês podem só me dar um ok por sim, consigo escutar. Obrigada, Henri. Bom dia a todo mundo. Obrigada pela presença de todos vocês. O nosso objetivo, então, é que esse webinar dure até a 12h15. Nós vamos, então, primeiramente começar apresentando os nossos panelistas hoje. Nós temos conosco, então, o Rodrigo Perpétuo, que é o secretário executivo do ICLEI, na América do Sul. Também a Flávia Bela Guarda, que, enfim, faz uma ponte incrível entre o ICL e o ICLEI, porque ela não só é assessora de mudanças do clima no ICLEI, como ela também é cofundadora do ICL. A Armeli Siwaka, que é consultora no ICLEI, e eu, que sou a Fernanda Matsuoka, que sou também uma das cofundadoras do ICL. Acho que um gancho de spoiler sobre carreiras no clima: o mundo do clima é bem pequeno, e eu espero, enfim, um dia ter o prazer de poder dividir projetos com vocês ao longo dessa carreira que vocês forem ter no clima. Bom, dadas as apresentações, eu queria só confirmar se alguns panelistas gostariam de fazer algum comentário. Bom dia, pessoal. Exatamente. Prazer estar aqui. Vamos lá, então. A gente vai fazer uma apresentação rápida do ICL e do ICLEI para vocês, para entenderem um pouco mais sobre quem nós somos. Em seguida, nós vamos falar sobre o tema principal que nós gostaríamos de trazer, que é a temática do nosso webinar, que são as 5 habilidades que nós consideramos essenciais para trabalhar na área de clima. Como nós pretendemos desenvolver essas habilidades no nosso curso, no ICL Brasil. E também para falar como o ICLEI vai participar do curso Brasil. Nós estamos realizando esse curso em parceria com eles. Em seguida, a Armeli vai dar uma entrada sobre o programa de voluntariado do ICLEI, e nós vamos terminar com o fechamento, com dúvidas, e também o sorteio da nossa vaga para o curso Brasil, que a gente vai apresentar no final. Tá? Primeiramente, então, eu queria conversar com vocês sobre o ICL, que é a sigla para Youth Climate Leaders. O ICL ele foi criado em 2018 como uma missão de apoiar jovens para enfrentar 2 desafios eminentes contra o futuro deles, que é a crise climática e o desemprego estrutural. Ele começou de uma vontade bem egóica de lidar com uma dificuldade grande de trabalhar na área de clima. Quando nós participávamos das conferências do clima, nós víamos muito pouca representação de jovens no processo decisivo, nos painéis de discussões, e a gente viu que a gente precisava mudar isso. A ideia é, então, de que como as oportunidades não estavam sendo apresentadas para a gente, vamos, então, nos organizar para poder catalisar essas mudanças. O mundo está, bom, enfim, com o coronavírus agora, estamos indo em um mundo, no mínimo, no mínimo que a gente precisa questionar as estruturas que estão sendo colocadas agora,
E, ao mesmo tempo que a gente pode se sentir um pouco intimidados e paralisados diante da crise climática, ela também é uma oportunidade para emergir uma nova realidade. E a gente queria, assim, que vocês soubessem que vocês podem fazer parte disso. Aliás, vocês devem fazer parte disso. Todo mundo, todas as profissões vão precisar ter em consideração como lidar com a questão climática daqui para frente. E a gente quer ajudar vocês com isso. O ICL, nós nos consideramos uma plataforma, uma metodologia e também um movimento. Tá? A gente desenvolveu ao longo desses 2 anos o que nós chamamos de uma receita para intensificar a ação climática, né, e para facilitar a inserção de jovens nessas carreiras do futuro. Então, nós desenvolvemos cursos, viagens, enfim, e workshops, com a premissa que a Flávia encabeçou desde o começo, que é que educação climática cabe em qualquer lugar. Então, nós temos uma série, enfim, diversos formatos diferentes para poder ensinar clima, tá? Mas todos eles têm 3 coisas em comum, em todas as atividades que nós fazemos, que é um currículo elaborado com especialistas. Então, a gente quer passar conteúdo de clima para vocês de uma forma prática e concisa para que vocês entendam o desafio que está sendo colocado. Em todas as nossas atividades, nós procuramos projetos concretos para vocês desenvolverem em grupo. Então, vocês têm experiência em primeira mão de como é atuar no clima e, acima de tudo, atividades de autoconhecimento e liderança, porque o caminho do clima ele precisa ser trilhado por nós e precisa de muita iniciativa para você desenvolver isso. Na sequência, a gente tem uma rede também global para vocês poderem se conectar com outras pessoas de outras realidades. A rede do ICL ela é extremamente poderosa e a gente tem muito orgulho disso. A ideia é que, não só que vocês se beneficiem disso, mas que vocês possam empoderar a rede também, tá? Então, os alumni passam a ser embaixadores do ICL e representar a gente nesses projetos e também em eventos globais. Por fim, o ponto principal é as oportunidades profissionais. A ideia é que vocês tenham acesso a oportunidades de trabalho, a delegações para eventos globais e que vocês tenham acesso também a parcerias com organizações como o ICLEI para fomentar esses projetos. E acho que esse é o gancho e esse é um exemplo perfeito da manifestação dessa parceria. Eu queria passar agora a palavra para o ICLEI para poder se apresentar. Obrigado, Fernanda. Bom, meu nome é Rodrigo Perpétuo, queria dar um abraço nos quase 80 jovens participantes que nos acompanham nesse webinar. Eu sou o secretário executivo do ICLEI para a América do Sul. Acho importante dizer, talvez antes de entrar na apresentação do ICLEI, um pouco do meu perfil profissional. Eu sou economista, me graduei em economia pelo UFMG, depois me especializei em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral e em cooperação internacional pela Universidade Aberta da Catalunha. E fiz o meu mestrado em relações internacionais. E agora eu estou iniciando um doutorado para estudar exatamente a influência das redes internacionais de cidades nos acordos globais em prol da sustentabilidade. Então, fica aí a primeira dica, né? Formação ao longo da vida. Acho que no mundo contemporâneo a gente não pode nunca parar de estudar, nunca parar de se atualizar e sempre procurar conciliar o aprofundamento teórico com o desenvolvimento de competências e habilidades. Eu trabalhei no setor privado, na área de educação internacional e também na área de tecnologia associada a finanças e depois ingressei no setor público na Prefeitura de Belo Horizonte, onde eu trabalhei por 10 anos como secretário municipal de Relações Internacionais e depois, no governo de Minas Gerais, eu chefiei a assessoria de Relações Internacionais lá do governo do estado de Minas. Então, estou aqui no ICLEI há 3 anos e meio como secretário executivo. O que é o ICLEI? O ICLEI é hoje a maior rede de governos locais que trabalha em prol da sustentabilidade. São quase 2.000 governos associados ao longo de todo o mundo, são cerca de 25 escritórios espalhados por todos os continentes, portanto, uma presença capilar e bastante descentralizada no mundo todo. O escritório da América do Sul tem hoje 80 governos locais associados. Ele está baseado aqui na cidade de São Paulo, mas nós temos também escritórios na Colômbia,
lá em Medellín, e na Argentina, hoje na cidade de Santa Fé, na província que leva o mesmo nome. Que o ICLEI, qual é a missão do ICLEI? O ICLEI está completando 30 anos esse ano. Ele nasce na estrada para Rio, para a Eco 92, lá no Rio, e ele se constitui como uma instância de diálogo e representação dos prefeitos e governadores do mundo todo, frente a duas instâncias oficiais da ONU que saíram da Eco 92. A Convenção da Diversidade Biológica, por um lado, e o Acordo Quadro da Mudança do Clima, por outro lado. Então, o ICLEI é a constituency que reúne e representa todos os governos locais do mundo frente a essas duas agendas de biodiversidade e da mudança do clima. E, para fazer isso, o ICLEI pauta as suas estratégias a partir de enfoques temáticos, como eu disse, mudança do clima, biodiversidade, embaixo desse guarda-chuva do desenvolvimento sustentável, e a partir de 5 caminhos do desenvolvimento sustentável. O caminho das soluções baseadas na natureza, o caminho da resiliência, da economia circular, das soluções baseadas na natureza, e também o caminho equitativo e de melhoria da qualidade de vida, né? Do desenvolvimento centrado nas pessoas. Para fechar essa introdução, eu queria dizer que o mundo, então, atravessa duas inflexões importantes. A primeira é que existe, de fato, uma série de pactuações importantíssimas que colocam a sustentabilidade no centro da agenda internacional. O Acordo do Clima é a nossa referência para hoje, mas a gente poderia falar de outros acordos, como também a Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Tem uma outra inflexão, que é o empoderamento do poder local frente a essas agendas. Existe uma convicção por parte do ICLEI e também, de alguma maneira, ganhando força na sociedade internacional, de que sem os governos locais, sem a abordagem territorial, essas agendas da sustentabilidade não poderão ter sucesso. E eu queria dizer que todo esse movimento tem a ver com dinâmicas de poder no sistema internacional contemporâneo, portanto, com formações de redes, como é a ICL e como é o próprio ICLEI, passam a ser articulações poderosas com uma capacidade de influência decisiva na cena internacional. Vou ficar por aqui nessa introdução e, ao longo do nosso webinar, vou interagindo com vocês também em outras perspectivas. Muito obrigada, Rodrigo. Eu vou passar a palavra agora para a Flávia, agora para nós falarmos, então, das 5 habilidades para trabalhar com o clima. Acho que antes de começar, a Flávia pode começar com os esclarecimentos. Por favor, Flávia. Sim, obrigada, Fê. Bom dia, pessoal. Bom dia aos 91 participantes que estão aqui com a gente, todos interessadíssimos em entender como que a gente pode trazer a agenda climática para o nosso dia a dia e também para a nossa profissão. No ICL, a gente sempre fala que a educação climática cabe em qualquer lugar. E é exatamente isso. Você pode ser jornalista, artista, engenheiro, advogado, médico, e sempre cabe um espaço para você trazer a pauta climática para o seu dia a dia. Então, existem infinitas possibilidades onde você pode atuar no clima. Aqui a gente trouxe alguns exemplos, mas como a gente já disse, são infinitas. Então, por favor, não se limitem quando vocês leem advocacy, carreira acadêmica, setor privado, terceiro setor, governos e órgãos públicos, empreendedorismo, agências, cooperação internacional. O objetivo é que a gente consiga trazer para vocês o balizador para que vocês entendam o que é agenda climática e como vocês conseguem replicar isso no dia a dia. Então, eu imagino que a gente tem aí milhares de jovens com diversas idades, diversos backgrounds, e todos vocês são muito bem-vindos a agregar no dia a dia a agenda climática. Pode ir passando, Fê. O objetivo aqui é a gente trazer um pouco 5 principais habilidades que são necessárias para que vocês trabalhem com a agenda climática. Só um resumo muito rápido, a minha formação também ela é bem misturada. Eu sou formada em Direito, depois eu trabalhei muito no terceiro setor, trabalhei no setor público, desenvolvi muitos projetos para a área de inovação social.
Depois eu fiz meu mestrado fora na área de justiça climática. Hoje eu atuo aqui como assessora no ICLEI, com projetos de cooperação internacional, auxiliando municípios no desenvolvimento da agenda de baixo carbono. Enfim, o caminho geralmente ele não é linear. E tá tudo bem não ser linear, e tem até as suas vantagens. Você sempre aprende em todos os lugares que você acaba trabalhando, e tudo isso acaba agregando qualidades que você desenvolve ao longo da sua jornada e consegue, em algum momento, fazer esse link com a agenda climática e também com tudo que você fez ao longo da vida. Então, conforme a gente for falando dessas habilidades, eu quero que vocês pensem na trajetória de vocês e aonde vocês aprenderam essas habilidades em todas as experiências que vocês fizeram, seja no voluntariado, seja num evento, em algum projeto dentro da sua universidade ou em algum projeto no bairro que você faça. Tudo isso tem que ser levado em consideração para que vocês entendam aonde vocês já aprenderam essas habilidades e, caso não tenham, como vocês podem se colocar em lugares para aprender essas habilidades. E, de novo, são as 5 que a gente entende como principais, porém, existem outras diversas. A primeira que a gente traz é a relação à criatividade e inovação. Clima, a gente sabe que é um problema extremamente complexo e gigantesco. A gente pode abordar diversos assuntos, fazer uma graduação inteira falando só de mudança climática. E como os seus problemas são diversos, novos olhares e novos insights são essenciais para que a gente consiga trazer soluções efetivas e potentes para as nossas cidades, para os nossos bairros, para as nossas escolas, universidades e por aí vai. E a inovação, ela é um ponto muito importante para isso, porque a gente está vendo que o que está sendo feito não está funcionando muito bem. Então, como que a gente troca isso? Como que a gente traz novos insumos para que a gente consiga colher resultados diferentes? E a habilidade número 2 é ser multidisciplinar. Na pauta climática, dificilmente você vai sentar numa mesa com pessoas, eu vou trazer o exemplo, sei lá, de engenheiros, somente engenheiros para falar do assunto de mudança climática. Você vai precisar ter pessoas de diferentes graduações, diferentes formações com você. Então, saber disso é um ponto principal. Você vai precisar encontrar formas de se comunicar com essas pessoas. Então, por exemplo, você é jornalista, você é engenheiro, não foque somente em livros e sites, por exemplo, que trazem só um olhar, um foco. Entenda a sua base, porém, seja multidisciplinar. Entenda como que acontece a questão climática globalmente, como que isso afeta na sua cidade, ou que movimentos estão acontecendo ao redor. Você precisa ter esse olhar multidisciplinar para conseguir trazer pontos mais concretos para aquilo que você vai desenvolver no seu projeto, na sua universidade. E, principalmente, de forma colaborativa. Ninguém sozinho vai resolver a questão climática. Então, a gente precisa dar as mãos, a gente precisa entender que a colaboração ela é essencial e ela só é desenvolvida quando a gente tem esse olhar multidisciplinar. A habilidade 3 que a gente traz aqui para vocês é a questão do espírito pesquisador. Como a gente comentou, a questão climática, ela é, enfim, imensa. Ou seja, quem já está mais no dia a dia da questão da agenda climática é bombardeado por informações. São muitas informações, muitos sites, muitas notícias, fica até cansativo quando você tenta dar conta de tudo. E a gente sabe que é impossível dar conta de tudo, de todas as informações que a gente recebe. Então, ser crítico, saber analisar esse volume de informações é muito importante. E quando você passa a produzir conteúdos, a tentar passar para as pessoas à sua volta o que está acontecendo, quanto mais analítico e crítico você é, melhor vai ser a sua produção de conteúdo para trazer para a sua realidade a questão do clima. A habilidade número 4 é sobre comunicação. E esse é um ponto muito crítico. Ainda é muito difícil encontrar uma narrativa para falar sobre mudança climática. E a forma de falar, ela diverge conforme o espaço que você está ocupando. Quando você vai falar para crianças, é uma forma. Quando você vai falar para o setor privado, é outra. Quando você fala para cidades, é outra. Você precisa entender
qual é a realidade que você está inserida, quem são os atores que você vai conversar, para então saber articular com essas pessoas, levando em consideração esse espírito pesquisador, levando em consideração ser analítico, também sendo multicultural, sendo, enfim, transversal na agenda. E a comunicação, ela é onde, enfim, as pessoas que trabalham com a questão climática mais emperram. É muito difícil a gente conseguir transpassar isso de uma forma que não seja muito negativa ou positiva demais. Enfim, a gente precisa encontrar o balanço. E o balanço a gente só encontra quando entende a realidade local que a gente está inserida, para então passar a comunicação. Por exemplo, você está na universidade, envolvida com algum projeto de centro acadêmico, como que você vai passar essa comunicação? Como que você vai fazer com que as pessoas te escutem quando você fala de clima? Entenda o curso que você vai falar. Traga insumos e exemplos que podem ser aplicados no dia a dia daquele espaço que você está ocupando. Quando a gente traz para o concreto, quando a gente traz isso para uma linguagem mais didática, a gente consegue fazer com que as pessoas nos escutem e fica muito mais fluida a comunicação. E é um ponto muito importante. E a habilidade 5, para encerrar o nosso rol de habilidades, é liderança. Liderança é muito delicado quando a gente fala, porque existem milhares de interpretações sobre o que é ser líder. Mas quando a gente fala de um grupo de jovens que estão com essa vontade de começar a trabalhar com a pauta climática, tem esse brilho no olho de querer trazer soluções reais para onde vocês moram, estudam, entendam como liderança ser a sua melhor versão. Quando você encontra a sua melhor versão e, através dela, sabe encontrar recursos para conseguir viabilizar esse seu sonho, esse seu projeto, saiba que você já está sendo um líder. E não se compare com as pessoas ao seu redor. Entenda que é tudo um processo colaborativo. Olhe para as pessoas ao seu lado para aprender com. Não importa o tamanho do seu projeto, quantas pessoas ele vai alcançar, isso não é relevante. O relevante é você, através da sua melhor versão, encontrar recursos para viabilizar esse sonho. Se você conseguir impactar uma pessoa na sua universidade ou no seu bairro e ela passa a entender a importância da agenda climática e passa a trabalhar com você e mudar hábitos em relação a isso, saiba que você já está sendo um ótimo líder. Então, é importante entender a sua essência e, através dela, trabalhar com os recursos à sua volta. Se você impacta 1, 5, 10, 1 milhão de pessoas, isso é indiferente. O que a gente precisa são muitas pessoas encontrando a sua melhor versão, encontrando formas de trazer recursos para os projetos. Quanto mais pontinhos de luz, vamos dizer assim, a gente tiver espalhado, trazendo a liderança à tona, maior e mais efetiva, em maior escala, vai ser a nossa contribuição para o mundo, e a mudança ela passa a ser muito mais concreta. Essas são as 5 habilidades que a gente traz aqui para que vocês agreguem no seu dia a dia. Eu acredito que vocês se identificaram com muito do que foi falado aqui, e caso vocês não se identificarem com coisas que não forem faladas, não se preocupe, a gente está sempre num processo de construção, a gente está sempre num processo de aprendizado. Como o Rodrigo mesmo disse, a gente tem que sempre continuar estudando, continuar se desenvolvendo, para que a gente agregue essas habilidades e traga até outras mais habilidades, para que a gente consiga, em conjunto, desenvolver essa jornada climática, essa liderança climática para o nosso Brasil e para o nosso mundo. Quer acrescentar alguma coisa, Rodrigo? Eu traria uma 6ª habilidade transversal à atuação em prol do enfrentamento à crise climática, que é a diplomacia. E a diplomacia, que sempre foi digamos, uma exclusividade dos chamados diplomatas, embaixadores, cônsules, hoje ela pode ser e deve ser exercida por qualquer cidadão. As 3 competências que estão inseridas na atividade diplomática são a negociação, a representação e a comunicação. Portanto, aquele que tem interesse em atuar no mercado relacionado à questão do clima deve ser também atento a desenvolver as competências relacionadas à possibilidade de exercer a diplomacia. Excelente, muito obrigada, Rodrigo. Já anotamos aqui.
Eu acho que vale assim mencionar também que, por fim, o objetivo principal desse webinar era principalmente provocar vocês a entenderem um pouco melhor quais são essas habilidades para vocês desenvolverem ao longo da carreira de vocês. Essa é uma das muitas visões. Eu acredito que talvez agora vocês já tenham visto que tem várias formas de ver e vários approaches, e eu espero que vocês possam fazer isso cada vez mais. Referente à habilidade número 5, dentro do YCL, nós perguntamos com muita frequência quais são as habilidades para as organizações, né, toda vez que eles estão falando, e realmente diplomacia, liderança, essa habilidade de realizar e concretizar projetos, ela é muito, muito desejada e muito procurada, tá? Então, eu acho, assim, que da nossa visão do YCL, quanto mais projetos vocês terem conseguido concretizar, e isso pode ser, de verdade, como a Flávia mencionou, qualquer coisa, tá? Pode ser o desenvolvimento de um jornal dentro da sua universidade, pode ser a organização de um evento, sabe, para poder discutir sobre clima no seu escritório, né? Enfim, o desenvolvimento de uma rotina de sustentabilidade dentro da sua empresa. Tá? Todos esses itens vão contar muito para você e você vai testar diversas habilidades quando vocês forem concretizar esses projetos. Acho que esse é o ponto final. E obrigada, Flávia e Rodrigo, pela apresentação e pelos pontos. Eu queria agora, então, colocar um pouco sobre o Curso Brasil. A ideia, enfim, do Curso Brasil é realmente ser um espaço seguro para a gente desenvolver essas habilidades que nós pesquisamos ao longo das nossas carreiras para poder ser aplicada para vocês, para que vocês aprendam de forma rápida como colocá-los em prática. O YCL, então, dentro do Curso Brasil, a gente desenvolve uma metodologia que tem um currículo, tá, com palestras que foram desenvolvidas com especialistas na área climática, reforçando o que a Flávia comentou, tem muito conteúdo, tá? Muita coisa para vocês aprenderem em muitas vertentes. Tem justiça climática, tem agricultura, tem gestão de solos, tem a ciência por trás do clima, advocacy, enfim, uma infinidade de formas de você apresentar, e a ideia é que a gente consiga apresentar ela de uma forma concisa, um pouco desse universo por trás do clima. Nós organizamos atividades de autoconhecimento e uma imersão no final do curso, que é uma atividade muito poderosa e muito esclarecedora, que realmente ajuda você a se impulsionar para poder começar a agir. Nós organizamos também mentorias individuais e um desenvolvimento de um plano de ação. A ideia é que você termine o curso com um plano de ação para você saber exatamente o que é que você vai começar a fazer para começar a atuar assim que você sair do curso. E, por fim, você entra para a rede do YCL, então a ideia é que você possa exercitar, usar o curso e também depois para você fazer bastante networking. Enfim, como a gente comentou, o mundo do clima é muito pequeno, vocês rapidamente vão se conhecer outras pessoas que se conhecem, e a ideia é que vocês possam exercitar esse networking dentro do YCL. Por fim, eu queria comentar também da parte de como o ICLEI e o YCL vai, então, correalizar o curso, que eu acho que é a parte mais interessante, não que as outras partes não sejam importantes, mas a gente, no curso do YCL, nós disponibilizamos um projeto, tá? Que nesse caso, que é o ICLEI, que está sendo desenvolvido pelo ICLEI dentro do ICLEI agora. A ideia é que vocês tenham acesso a esse projeto, que vocês possam desenvolver com facilitadores do ICLEI durante o curso, tá? No final do curso, nós vamos organizar uma apresentação para vocês apresentarem os resultados do que vocês produziram para um júri do ICLEI e do YCL. E, por fim, após o curso, nós oferecemos a opção de trabalho voluntário dentro do ICLEI, que eu queria passar agora a palavra para a Armelle poder apresentar o que seria essa opção que nós chamamos de Field Placement. Por favor, Armelle. Obrigada, Fernanda. Então, como a Fernanda falou, no final desse curso Brasil, nós vamos disponibilizar 2 vagas dentro do nosso programa de voluntariado para as pessoas que foram formados durante o curso poder acessar a nossa linha de trabalho, que é a linha Líderes do Futuro, que nós criamos como o intuito de fomentar o protagonismo jovem na agenda de sustentabilidade.
como foi mencionado anteriormente, que seja pela Flávia ou a Fernanda, a gente precisa de mais contribuições, a gente precisa de mais braços, e para isso a gente vê uma necessidade de criar um diálogo transversal entre os jovens, especialmente no ambiente acadêmico, e os governos locais. Então, a gente tem essa missão de capacitar e sensibilizar a juventude ao tema de desenvolvimento sustentável urbano, por meio de experiências profissionais e também de pesquisas em projetos e ações que são realizados por nossas representações na América do Sul, mas também pelos governos locais que são associados à nossa rede. E entre os diferentes programas e projetos que oferecemos da linha de atuação Líderes do Futuro, temos um programa de voluntariado pela sustentabilidade que é oferecido aos jovens, sejam eles universitários ou pesquisadores. Jovens pesquisadores geralmente são aqueles que já são formados, mas que querem ainda ter uma experiência antes de entrar, enfim, no mercado do trabalho, né? Então, com esse programa de voluntariado, a gente tenta oferecer uma experiência profissional qualificada no sentido de que você sai do programa de voluntariado treinado, formado, para poder ingressar na carreira, para você ter algumas competências, aquelas que vão ser desenvolvidas dentro do curso também são desenvolvidas no programa de voluntariado, e também outras habilidades específicas ao setor, à área em que você vai ser envolvido. O voluntário, quando ele entra no programa, ele contribui para a elaboração e implementação de políticas públicas, de projetos e de programas na temática da sustentabilidade, né? Usando os marcos globais de sustentabilidade, que o Rodrigo citou no início, na apresentação do ICLEI, que são os nossos marcos de trabalho também, como o Acordo de Paris e os ODS e outros marcos globais. Então, o voluntariado ele tem uma duração de 3 meses, e a gente abre durante um período de um ano, 3 períodos de inscrição, que são publicados geralmente nos nossos sites, nas nossas redes, para quem tiver interesse fazer a inscrição nas áreas que são disponibilizadas. A gente faz um mapeamento interno da demanda das diferentes áreas, de perfis que interessam para eles poderem fazer ou receber voluntários, e os voluntários que chegam, eles são capacitados no início do programa para eles terem um entendimento da pauta que eles vão trabalhar, mas também um entendimento estratégico de como que o ICLEI funciona e de como que eles vão poder se relacionar com os colaboradores, mas também aproveitar essa oportunidade para o desenvolvimento de habilidades, mas também para fazer o networking, tanto com as pessoas que estão dentro do ICLEI, quanto com os nossos colaboradores. Então, para cada voluntário é elaborado um plano de trabalho específico, para que você saiba quais são as tarefas que precisam ser realizadas e quais são os resultados esperados. E o voluntário é acompanhado, ele recebe no início do trabalho o seu plano de trabalho, mas também um supervisor para acompanhar, guiar e também dar todas as instruções e informações necessárias para ele poder realizar o seu voluntariado. E, no final do programa, o voluntário apresenta um relatório de atividade, onde ele conta um pouco da sua experiência, ele faz críticas também ao projeto em que ele foi inserido, porque isso é importante. A gente entende que todo mundo tem o que contribuir, não é porque você é voluntário que você vai apenas executar tarefas que você não vai poder contribuir. A gente dá esse espaço de voz, de liberdade para você falar durante esse relatório, e no final você pode ser convidado também a publicar um artigo junto a seu supervisor. E você, o voluntário aprovado, recebe um certificado de participação no final do programa. Esse é um programa que trouxe muitos bons resultados para os jovens que nos frequentaram. Hoje nós temos vários que são inseridos em outros ambientes e que reconhecem as competências, a qualidade da experiência profissional qualificada que eles tiveram pelo programa, e isso é alguma coisa que nos traz assim, muita apreciação, né? E poder trabalhar junto com a YCL, especialmente vocês que vão ser formados no curso Brasil da YCL, é uma expectativa ainda muito grande de melhor qualidade das entregas, tanto de vocês, mas tanto nossa também, para a formação de cada um de vocês. Obrigada.
Sem pressão, né? Eu gostaria, então, de convidar vocês agora para poder mandar qualquer dúvidas que vocês tiverem. Nós tivemos já 2 perguntas que foram feitas. A primeira é do Adriano, que gostaria de perguntar quais são os passos para conseguir iniciar na profissão de analista ambiental em uma organização não governamental quando não tem experiência no terceiro setor. Eu gostaria de saber se vocês gostariam de responder. Bom, Adriano, o primeiro passo, quando você pensa em aplicar para uma vaga como analista, é entender o que essa vaga está solicitando. Geralmente, eles vão pedir um mínimo de experiência que você tenha, como a Fernanda já comentou, aquele mínimo que a gente faz, às vezes, dentro da universidade, ou antes de participar do diretório acadêmico, ou ter desenvolvido projetos específicos e tudo mais. É importante para a gente entender que você tem um conhecimento de organização, de conseguir olhar para um projeto como um todo, identificar as estruturas que ele precisa. E se você quer entrar para a área de analista ambiental, porém não tem experiência nessa área ambiental, de sustentabilidade, mas quer migrar, é justamente o que a gente faz no ICL, é auxiliar vocês nessa transição. Então, fazer um curso onde um curso curto, sabe? Para você ter o mínimo de conhecimento da área. Existem muitos cursos online também, de plataformas até mesmo de graça, que você pode ter acesso a diversos cursos de universidades de várias partes do mundo, do Brasil, para você, enfim, começar a se inteirar do assunto. A gente não vai exigir que você tenha anos e anos de experiência e tudo mais, porque isso, como analista, é onde você vai começar a aprender, mas ter o mínimo de conhecimento e proatividade para você correr atrás do assunto, para quando você participar da entrevista, o entrevistador perceber que você tem um mínimo de conhecimento, por mais que você não tenha no seu currículo uma trajetória na área ambiental, no momento da entrevista, mostrar que você está empoderado minimamente do assunto, já mostra uma proatividade que você quer sim trabalhar sobre isso, entendeu? Adriano, se eu puder complementar as orientações da Flávia, eu diria que você pode equilibrar a sua falta de experiência com competências. Então, como é que você expõe para o seu entrevistador que você tem condição de responder às demandas daquela vaga a partir de competências que você tem, conhecimentos e habilidades que você tem. Você pode também agregar valor demonstrando que você, especialmente no terceiro setor, tem propósito na sua opção por aquela vaga. E demonstrar o compromisso com a causa no terceiro setor é essencial para você também sensibilizar o seu entrevistador. E, por fim, que você tem disponibilidade e está se movimentando para suprir essa falta de experiência. É muito ruim quando o entrevistador recebe alguém interessado na vaga e essa pessoa fala que está muito interessada na vaga, que não tem experiência, mas não demonstra com fatos e movimentos concretos que ela está querendo suprir aquela falta de experiência. Então, a ação para reduzir essa lacuna é também fundamental e saber demonstrar isso na hora de expor as suas ideias com o entrevistador. Obrigada, Rodrigo. Nós temos uma outra pergunta agora do Luciano, que está perguntando, enfim, dá para apresentar essas habilidades sem ter passado pelo ensino superior? Quantos empregadores hoje aceitam conhecer candidatos que apresentam ter desenvolvido essas habilidades, que tenham liderado projetos, mas que ainda não tenham um diploma? Vocês gostariam de fazer algum comentário? Muito bem, deixa eu começar essa então, Fernanda. Luciano, cada vez mais o mercado, e aí eu estou me referindo a ele como na sua total amplitude, aceita competências que não estejam diretamente relacionadas com a formação acadêmica do profissional. Não que ela não seja importante, nós não podemos duvidar do fato de que cada degrau que você sobe no seu desenvolvimento acadêmico te oferece uma capacidade de aprofundamento crítico, aumenta a sua capacidade de análise de contexto e te dá também competências, habilidades e conhecimentos. Mas, para você ingressar no mercado de trabalho, você deve também e contrabalançar, às vezes, a lacuna de uma formação acadêmica
com outras habilidades complementares e uma experiência profissional condizente que pode se equiparar ou pelo menos minimizar essa lacuna. Então, esteja atento a quais são essas competências, caso você não tenha formação superior, que podem sensibilizar o seu entrevistador, que sejam adequadas para aquela vaga que você está pleiteando. Obrigada. Eu gostaria de verificar se a Flá gostaria de fazer algum comentário. Não, o Rodrigo falou tudo. Perfeito, obrigada. Nós temos agora algumas dúvidas em relação à prática do curso Brasil, especificamente. Eu tenho aqui algumas dúvidas. Nossa, muitas dúvidas, gente. Obrigada pela pronta resposta. Primeira questão é em relação à idade, tá? O ICL ele foi pensado para jovens, mas o ICL tem o objetivo de apoiar todo mundo, porque nós precisamos da ajuda de todas as pessoas engajadas na mudança climática. Então, nós não temos limite de idade, mas nós queremos entender melhor como que nós podemos ajudar você e o apoio, tá? Mas, assim, não temos limite. Nós temos pessoas enfim, com mais de 30 anos na nossa rede que participaram do curso e que também aproveitaram bastante. Em relação... Só um adendo nisso, é importante que a gente faz todo um alinhamento de expectativa antes do curso começar. Então, se você tem mais de 30 anos e tem interesse, a gente vai conversar, vai entender o que você está buscando no curso para te direcionar ao longo do curso do ICL para que você consiga, enfim, desenvolver aquilo que você veio com o objetivo, sabe, para desenvolver. Então, a gente tem sempre essa conversa inicial. Exatamente. Obrigada, Flá. Isso é parte do que a gente faz nas nossas mentorias individuais. Antes de começar o curso, nós conversamos com todos os participantes para entender em qual momento de vida você está para poder apoiar você. Então, isso já aproveita para responder a pergunta. Aliás, Rosana, sim, nós temos como indicar cursos online. Eu acho que um deles é o SDG Academy. Eu posso passar para você por e-mail. Eu vou até anotar aqui sobre essa informação, mas sim, a gente pode te passar diversos cursos online. Existe a plataforma da EDX, a Coursera, com algumas sugestões assim que me vieram de cabeça. Vamos lá. Realizações de vagas... vamos lá. Como são realizadas as seleções de vagas de emprego na área climática para caráter multidisciplinar? Vejo vagas com formações muito amplas. É mais interessante se especializar ou buscar uma formação mais geral? Essa talvez seja para vocês. Muito bem, boa pergunta, hein? Boa pergunta. Eu acho que depende muito da posição e do que o profissional almeja para a sua carreira. Então, do ponto de vista do recrutador, sempre é desejável uma compatibilidade entre as duas coisas. Não o profissional que é generalista somente, certamente vai ter dificuldades de se posicionar frente a temas mais especializados e muitas vezes a vaga perde essa especialização. E o profissional que é muito técnico vai ter dificuldade em desenvolver outros caminhos na organização que pedem outras competências que não a competência técnica. Então, se você está no começo da sua carreira, eu recomendaria especialização na formação, foco e aprofundamento técnico, conciliando o desenvolvimento de competências mais generalistas. Então, esse é um caminhar natural. Você começa pela especialização técnica e vai galgando outras posições que vão demandar de você uma visão mais generalista e o saber endereçar questões mais complexas. Muito obrigada. Temos agora uma dica muito interessante que é sobre, na verdade, uma pergunta sobre dicas sobre captação de recursos da Isabela. Vocês têm alguma dica para dividir sobre? Mas captação de recurso, Isabela, no sentido de, tipo, para o seu projeto específico, para qual âmbito? Só para a gente poder direcionar um pouquinho mais. Enquanto isso, Isabela, a captação de recursos ela é consequência da qualidade do seu projeto, da sua capacidade interpessoal e de relacionamento e da sua capacidade de sensibilizar e convencer o seu interlocutor para apostar na sua causa, né? Então, é uma combinação de fatores. Não adianta você ter só um lindo projeto e bem fundamentado se você não consegue acessar quem te financia.
Não adianta você acessar quem te financie se o seu projeto tem lacunas técnicas e não responde a demandas concretas da sociedade. Então, precisa balizar uma série de coisas para a captação ser bem sucedida. E dependendo do seu foco para captação, você pode se inscrever em vários sites que semanalmente, quinzenalmente, eles estão sempre mandando tipo, editais de funds que estão abrindo, para você estar sempre antenada e não perder o deadline dessas applications. É muito importante você se inscrever em várias plataformas. A gente pode até fazer uma lista depois dessas plataformas, colocar no nosso stories do ICL, para que vocês tenham acesso a elas e façam aquela subscrição no site para receber o mailing. Excelente dica, Flá. Muito, muito obrigada. Vamos fazer isso já. E nós temos uma outra pergunta muito boa, que é em relação da Isabela. Ela fala que tem muita dificuldade de relações interpessoais neste segmento. Se vocês têm alguma recomendação de como exercitar, enfim, como lidar com essa dificuldade, caso enfim, um de vocês tenha passado por coisas parecidas. Óleo de peroba. Passa óleo de peroba na cara, abre um sorriso, estuda antes de ir aos eventos aquele tema e se você tem timidez ou alguma dificuldade de se relacionar com as pessoas, enfrente essa dificuldade, porque não há outro caminho para avançar com um networking que pode te favorecer, se não se conectando com as pessoas, se relacionando, sendo curiosa, querendo conselhos de pessoas mais experientes, e a única forma de fazer com que essas pessoas te deem atenção é procurando essas pessoas ao final das palestras, ao final dos eventos, e tentando chamar a atenção para a sua causa, para o seu assunto, para o seu tema ou para a sua dúvida. Exato. E se você tem, assim, é muito tímida, tenta, mesmo que você não esteja numa organização ou tenha um cartão profissional, faça um cartão com o seu nome, com o seu e-mail, telefone, alguma coisa que te ajude a criar essa ponte com a pessoa, que seja para entregar o cartão, falar um pouco. Existem ferramentas que você consegue usar que te ajudam a chegar até essas pessoas. Identificar quem é que vai estar falando naquela palestra, identificar quais desses palestrantes você quer conversar, já levar uma pergunta feita para essa pessoa, para você abordar depois quando ela terminar. Enfim, existem algumas formas que podem te ajudar a se expor, entendeu? E é o que o Rodrigo falou, quanto maior a exposição, porém, de forma inteligente, de forma estratégica, maior vai ser a sua chance de aumentar o networking. Exatamente, acho que vale também não subestimar que a coisa da relação interpessoal é também prática, sabe? Eu, como dica pessoal, eu fiz muito com a Flávia, inclusive, exercícios de apresentar, assim, pitches para ela, por exemplo, né? Eu apresentei pitch do ICL para muitas pessoas e fazer isso em ambientes seguros, né? E essa é uma das coisas que a gente gosta de exercitar muito durante o curso Brasil, né? De se colocar à disposição para você poder praticar o seu pitch com outros participantes, né? Para fazer com os palestrantes, inclusive, depois da palestra você pode fazer isso também. Você pode fazer isso com seus amigos, com colegas de trabalho que você confia. Tente fazer o máximo de vezes possíveis esse exercício nesse ambiente seguro. Acho que esse é um ponto muito legal. A prática leva à perfeição, tem que ir praticando sempre. Exatamente. A Armélia, a gente tem uma pergunta da Marina para saber se o trabalho voluntário é dedicação exclusiva. Não, o trabalho voluntário não é dedicação exclusiva. A gente tem, na verdade, a maioria dos participantes são estudantes, alguns deles trabalham também em ONGs. A gente tem diferentes possibilidades de horário, mas geralmente a carga horária é de 20 a 30 horas semanais, que são divididas de acordo com a disponibilidade do participante e a demanda da equipe. E em casos especiais, a gente consegue também estruturar uma carga horária específica para o caso da pessoa. Obrigada. Eu estava vendo aqui, o programa de voluntariado exige uma condição integral. Perfeito. A Alicia fez a mesma pergunta. Obrigada. Na sequência, nós temos...
Eu tenho uma pergunta especial para Flávia, da Sofia. Ela gostaria de saber um pouco mais sobre o papel do direito no combate das mudanças climáticas e desenvolvimento da sustentabilidade. Nós não temos muito tempo, tá, Flávia? Não, pode deixar, você bem, assim, Sofia, eu acho que vale depois, pega o meu e-mail, me escreve, a gente pode conversar em mais detalhes, mas o direito tem um papel muito relevante na questão da agenda climática, e eu recomendo você seguir a Laclima, que é uma rede que está sendo criada, eu estou envolvida nesse processo, que é justamente para levar a educação climática para advogados. Então, a gente tem feito, enfim, traduzindo o Acordo de Paris, várias coisas, mas como é bem técnico para a área do direito, vale a gente trocar um e-mail e eu posso até, Fê, a gente organiza um dia um stories do ICL ou uma live, assim, para falar um pouco do papel do direito do clima. Vixe, com certeza. Se puder dar só um pitaco aqui, muito rápido, você tem desde o direito de reparação de danos à infraestrutura urbana, por exemplo, até a perspectiva de que os maiores atingidos pela crise climática são os mais vulneráveis socialmente. Então, direitos humanos relacionados também a essa questão, passando pela questão de refugiados climáticos. Então, realmente é um campo extremamente importante que vem ganhando espaço na discussão internacional. Sim, principalmente o da justiça climática, que eu sempre puxo sardinha, que é essencial para a gente, como balizador para toda ação dentro do campo do direito. Perfeito, obrigada, Rodrigo e Flávia. Armélia, tem uma pergunta sobre o programa de voluntariado para saber se eles precisam estar baseados em São Paulo. Inicialmente, esse ano, a gente está abrindo vagas em São Paulo e Belo Horizonte, mas isso foi para a primeira parte do ano. A partir do mês de maio, a gente vai abrir para as cidades associadas, de acordo com a cidade onde a pessoa estiver, a gente pode fazer, sim, um desenho de uma vaga dentro da prefeitura. Porque a gente recebe não só dentro das nossas representações, mas também dentro das prefeituras, na administração pública da cidade associada. É só importante frisar que não pode ser remoto o voluntariado. Então, você vai ter uma base fixa para fazer o seu processo durante esses 3 meses. Obrigada. O Hugo e a Dayana perguntaram de um ponto que eu considero essencial, que a gente começou a falar disso desde que o ICL começou, que a questão da empregabilidade não tem só empoderamento, mas também tem acesso, né, para jovens que vêm enfim, que não possuem os meios de pagar o curso e de como nós lidamos com isso. Obrigada pela pergunta. Eu gostaria de dizer para vocês que o ICL, desde o começo, faz um trabalho enorme de procurar por bolsas. 18% dos aluminais hoje do ICL receberam algum tipo de bolsa. Eu gostaria de estimular vocês a se inscreverem no Curso Brasil, mas acho que vale entender o contexto de quando você pede por uma bolsa, né? E aí eu acho que as habilidades que a gente comentou, o Rodrigo e a Flávia mencionaram sobre competências, é muito importante vocês mencionarem quais competências vocês estão trazendo e contribuindo para a rede, né? Porque no final das contas o que nós queremos, acima de tudo, são participantes de uma rede que sejam ativos, engajados e que consigam, de forma eficaz, ajudar a rede a crescer e se estruturar. Então, enfim, o que a gente fala é apresentem o caso de como vocês gostariam de apoiar o ICL e por que vocês merecem essa bolsa. E eu acho que a gente sempre se coloca à disposição desde o começo para poder apoiar vocês com isso. Então, a gente está, enfim, à disposição de vocês para ajudar em relação a isso. Isso não é um impeditivo para vocês participarem do curso, mas é uma coisa que nós conversamos individualmente com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está à disposição para ajudar. Meu Deus, a gente está ficando sem tempo e a gente estourou o prazo, mas eu queria fazer só uma última questão, que é sobre o Curso Brasil novamente, que é atuo na área de unidades e conservação e gostaria de me aprofundar mais na área de mudanças climáticas.
e se o curso abrange essa interface, sim, nós apoiamos. Eu acho que como, assim, tanto para a Jéssica quanto para a Marina, que perguntou sobre para pessoas que estão na área, eu acho que o grande added value do ICL, com certeza, é rede e apoio para vocês poderem dar esse passo e crescer a rede de vocês para ter acesso a organizações e a outras pessoas que possam te ajudar e apoiar vocês a crescer na área. Assim, um spoiler, nós estamos construindo o que nós chamamos de um conselho acadêmico hoje no ICL, que a ideia é poder ser essa plataforma para pessoas como vocês que já possuem informação na área, para poderem exercitar enfim, né, e se empoderar com a gente para poder captar projetos juntos também, e vocês poderem desenvolver projetos conosco, tá? Então, essa seria, acho que o grande adendo para pessoas que já estão na área, e, obviamente, o acesso a projetos concretos, como no caso do WeClay. Então, diga, Rodrigo. Não, se eu puder complementar a informação, nessa linha de projetos, o ICLEI tem um projeto financiado pelo governo alemão que chama Áreas Protegidas Locais e Outras Medidas de Conservação, que também tem muita informação e oportunidade, e nós lançamos há cerca de 3 semanas uma iniciativa chamada ICLEI Innovation, que vai buscar conciliar estratégias locais de sustentabilidade com estratégias de inovação, e certamente vai ter muita oportunidade nessa linha também. Muito obrigada. Essa foi a pergunta da Jéssica, espero ter respondido, Jéssica, obrigada. Eu acho que, enfim, eu tinha outras perguntas, mas a gente estourou o prazo, me desculpa, gente, mas eu queria só anunciar que o sorteado do Curso Brasil é a Rosanda Galindo. Parabéns, Rosana, muito obrigada, viu, por ter participado do webinar. Nós vamos entrar em contato com você para poder sanar as dúvidas finais sobre como você pode participar do curso do ICL. E, por fim, eu acho que vale deixar uma mensagem muito legal que eu vou passar para a Flávia, que trouxe para a gente, que é para a gente fechar esse webinar com bastante energia positiva nessa sexta-feira, 13. Por favor. Eu trouxe um quote da Mary Robinson, que ela é High Commissioner da ONU, é uma das referências na luta pelos direitos humanos e justiça climática no mundo todo. E ela geralmente encerra as palestras dela como uma receita para agir diante da crise climática. E ela fala, né, torne as mudanças climáticas algo pessoal, transforme a sua raiva em ação e imagine o mundo que gostaria de viver. Então, a gente encerra com essa mensagem para que vocês entendam que todos nós, sim, temos ferramentas e uma parte de uma responsabilidade em agir para esse tema. Raiva não vale de nada se ela não é transformada em ação, então que a gente crie ações, projetos, conversas, enfim, movimentos em relação à agenda. E de nada adianta a gente trabalhar em prol de um mundo melhor se a gente não consegue nós próprios imaginarmos esse mundo. Então, que todo dia feche 5 segundos o olho e faça esse exercício de imaginar o mundo que gostaríamos de viver. E isso já é um lindo caminho para a gente poder transformar a nossa realidade. Obrigada, gente, pela presença de todos vocês. Foi, assim, um quórum muito bom, 90 pessoas participando durante o webinar inteiro. Eu passo a palavra para o Rodrigo para ele fazer o fechamento. Obrigado, pessoal. Queria dizer que para nós é um privilégio caminhar ao lado da ICL, trabalhar com vocês agora nessa etapa, dizer que o poder na contemporaneidade está na rede, nas redes que a gente consegue estabelecer, no fortalecimento do compartilhar a caminhada, e daí vem a força, que é a força coletiva, que vai fazer, de fato, a possibilidade de transformação do mundo. Vamos juntos e vamos em frente. Um abraço a todos. Um abraço, gente. Muito, muito obrigada pela presença de todos vocês. E fiquem à vontade. Na sequência, a gravação desse webinar vai ser feita e vocês vão receber por e-mail. Fiquem à vontade para dividir e compartilhar esse conteúdo para pessoas que vocês acham que pode se beneficiar do que a gente conversou por aqui. Um abraço de novo. Obrigada. Armelle, você quer dar um olá final, se você quiser? Bom,
Sim, um olhar final para agradecer a participação de todo mundo. E eu acho que tudo foi dito. A gente está muito feliz com esse curso e a gente espera trazer uma boa contribuição com o projeto que nós vamos apresentar no estudo de caso e também com a disponibilidade que nós colocamos de uma oportunidade, ou duas oportunidades, na verdade, de voluntariado para todos vocês. Obrigada. Obrigada. E, por último, quem tiver algum interesse no Curso Brasil, fiquem à disposição para poder entrar em contato conosco. Vai ser um prazer poder sanar as dúvidas de vocês e qualquer coisa a gente tem todos os dados no nosso site. E a inscrição também é feita no formulário online que está no nosso site. Obrigada, gente. Boa sexta-feira para vocês. Tchau.